Olá pessoal, estou aqui com o Sunray de 4.2 kW, 24 volts para 220. Um detalhe, ele está sem a bateria, ó. Tá aqui o disjuntor da bateria, a bateria está desconectada dele, então ele está trabalhando sem bateria. Coloquei nele aqui apenas as placas solares, ó. Vocês podem notar aqui, ó, já tem geração de placa solar, não tem concessionária e não tem bateria, então tá só placa solar alimentando a saída AC dele. Qual é o intuito do vídeo de hoje? Mostrar que dá para utilizar alguns equipamentos utilizando só as placas solares. Só que tem alguns poréns que eu vou mostrar para vocês durante o vídeo. Porque que usar ele só com placa solar seria em último caso. Não dá para você pensar em basear seu off-grid só com placa solar, porque você vai passar por algumas dificuldades que eu vou tentar mostrar agora nesse vídeo. Trouxe aqui alguns itens aqui bem comuns, que são sanduicheira da Agliato, mais ou menos 700 watts, fogão por indução também da Agliato. Esse fogão ele não passa de 1.300 watts, então é tranquilo de utilizar no off-grid. E tem também um airfry, que também é na faixa dos seus 1.300 watts. Temos esses três itens e também preparei uma extensão para uma geladeira com motor convencional, que tem ali na área externa da casa, na cozinha externa da casa, para a gente tentar fazer um teste deste equipamento com geladeira. Importante frisar, estou utilizando o máximo de placa possível. São 8 placas, né, possível aqui na minha realidade, são 8 placas de 560 bifaciais, elas estão em série ali no telhado. A insolação hoje está muito boa, vou já mostrar aqui o céu para vocês terem uma noção. A insolação hoje está muito boa, ó, tem algumas nuvens, mas não está atrapalhando aqui a geração, então tem que levar isso em consideração. Então, uma vez lembrando, 8 painéis de 560 em série, insolação relativamente boa, vamos conseguir fazer alguns testes. Se tiver algum sombreamento, melhor ainda, porque a gente vai conseguir mostrar na prática o que acontece quando sombreia. Lembrando que está sem bateria, ó, o disjuntor da bateria aqui está desconectado, não tem nada nesse disjuntor, né? Tá aqui dando o sinal BP, que é justamente sem bateria, e não tem concessionária. A tomada que liga na concessionária é aquela tomada ali, ó, que sai aqui do painel do híbrido, né? Tá ali a tomada, tá desligada da concessionária, tá funcionando só com as 8 placas de 560 e vamos ver o que a gente consegue ligar aqui desses itens. O primeiro item que a gente vai tentar ligar vai ser a sanduicheira. Antes de tudo, a gente precisa liberar aqui a saída C no DDR. Liberei aqui a saída C. Já ativou ali o watímetro, a gente pode até ver aqui o watímetro, está mostrando 5 watts, é só o consumo desta lâmpada aqui. Então, o watímetro está puxando ali, ó, 5 watts, é só mesmo o consumo da lâmpada. E agora a gente vai colocar uma sanduicheira para ver se ele funciona. Pega aqui a tomada da sanduicheira, coloca aqui na extensão, coloquei. Ligou a sanduicheira, está puxando a geração mais de 700 watts, está vindo aqui na saída C 720 watts para alimentar a sanduicheira e a lâmpada. Então, se o sol estiver aberto e tiver bastante geração, você consegue fazer sim o seu sanduíche na sanduicheira utilizando o híbrido sem bateria e sem concessionária, né? Logicamente, se você tiver pouca placa, por exemplo, aqui eu estou usando 8. Se eu tiver só 2 placas e sombrear, já não ia dar conta. Hoje mesmo, vocês viram ali, tem sol, só que tem algumas nuvens. E essas nuvens podem atrapalhar a geração. Então, se você estiver no local que está sombreando muito, você vai ter dificuldade de utilizar ele só com placa solar. Continuo utilizando, não parei o vídeo, ó, 790 de geração. E a sanduicheira aqui, ó, está aquecendo. Ó, o que aconteceu? Acabou de sombrear, entrou em proteção. Foi até bom que deu para mostrar antes de parar o vídeo. Eu vou até desligar aqui, ó. Tá vendo? Ele entrou em proteção. Enquanto está sombreado, ele fica tentando entrar e sair de proteção. Vou desligar aqui a saída C dele e ele entra em proteção. Depois de alguns segundos ele volta. Só que a sanduicheira está necessitando mais do que a placa consegue entregar. Para vocês terem a noção, ó, o sol
foi sombreado pelas nuvens. Uma vez que ele foi sombreado e o inversor está trabalhando só com placa solar, não tem como, ele desligou e o consumo estava relativamente baixo, estava 700 watts. Então, esse tipo de acontecimento, né, você está utilizando as suas cargas ali, ó, que era só uma sanduicheira de 700 watts e tal, uma lâmpada. Está utilizando só com placa solar, mesmo tendo 8 placas de 560, sombreou, a produção vai cair e cai o suficiente para não dar conta nem de 700 watts de consumo. Vou esperar o sol abrir de novo para tentar testar outros itens, testar o fogão por indução, fry, só que aqui já ficou na prática o que acontece quando você está utilizando o inversor só com placa e sombreia. Então você tem que ter muito cuidado quando for fazer essa aplicação. Diga, eu quero fazer um off-grid no local isolado e vou colocar só o inversor e placa. Vai ligar o inversor? Vai, só com placa vai ligar. Você vai conseguir usar os equipamentos lá na casa, na cabana que está no local isolado, ou na embarcação, que seja, ou no motorhome, só com placa solar, você vai ter esse tipo de dificuldade. Vai ligar a sanduicheira, sombreou, ele entra em proteção ao equipamento. O equipamento ele tem proteção para isso, só que ele vai ficar ligando e desligando, religando várias vezes, enquanto não tem potência suficiente. Agora eu vou desligar aqui a sanduicheira, desligar a sanduicheira, vou liberar a saída C só com a lâmpada. Só com a lâmpada, como o consumo é baixíssimo, esses 95 watts aqui que está tendo, ó, que é a geração, 95 watts, é mais que suficiente para atender o híbrido e a lâmpada. Só que se eu ligar a sanduicheira, eu não vou ter potência suficiente. Ó. Vou pegar e fazer um teste aqui ao vivo aqui novamente, para vocês entenderem. Ainda está sombreado, vou ligar a sanduicheira e vamos ver o que acontece. Ó. Liguei a sanduicheira, ele entrou em proteção. Não tem potência suficiente. Então, fica de alerta. Vai utilizar um híbrido desse sem bateria e sem insolação suficiente nas placas solares, você vai ter dificuldades. Coisa básica, vou manter só a lâmpada ligada, um carregador de celular, um ventilador de 30 watts, talvez funcione, porque com muitas placas você vai ter um mínimo de geração mesmo sombreando. Se sombrear e você tiver um consumo maior, tiver uma geladeira, qualquer outra coisa dessa utilizando, você vai ter dificuldade de utilizar o seu off-grid só com placas solares. Pronto, pessoal. Como está sombreando muito, não vai ter como eu fazer o vídeo agora mostrando outros equipamentos utilizando só placa solar, mas pelo menos deu para vocês entenderem a seguinte questão. O inversor híbrido funciona sem bateria e sem concessionária? Funciona. Você vai conseguir ligar equipamentos pesados sempre? Não. Só quando tiver o sol plena geração. E uma observação muito importante é que eu estou utilizando uma quantidade expressiva de geração. Eu tenho 8 placas de 560. Isso dá mais de 4.000 watts de geração, dá quase 4.500 watts de geração de pico. Só que mesmo assim, sombreou, não tem como gerar o suficiente para manter nenhuma sanduicheira de 700 watts ligada. Então, muito cuidado quando for projetar, for dimensionar um off-grid baseado só em placa solar. Se tiver placa e concessionária, vai de boa. Eu vou até fazer um teste agora com vocês. Eu vou entrar com a concessionária nele, na verdade com o outro off-grid, né? Porque aqui tem um outro inversor da Sunray atendendo a casa toda nesse momento. Vou entrar com outro inversor nele e vou mostrar que mesmo com pouca geração eu vou conseguir ligar a sanduicheira sem problema nenhum. No momento que está agora eu não consigo ligar, mas com pouca geração eu vou conseguir ligar tendo a concessionária, né? Vou fazer o teste aqui só de placa com concessionária. Ó, fiz a ligação da concessionária nele aqui. Nesse momento ele está puxando um pouquinho da concessionária, ó, 30 watts, às vezes até menos. Vou liberar aqui a saída C. E a geração está na faixa de 98 watts. Então temos aqui concessionária e geração trabalhando ao mesmo tempo, ok? Dessa forma, mesmo sombreado, eu consigo colocar aqui a sanduicheira. Aí ele está aqui utilizando 450 watts da geração, que é o que a geração consegue entregar. Agora subiu para 700 watts. E fica puxando um pouquinho da concessionária, 130, 100 e poucos watts da concessionária. Então ele faz esse complemento. Se eu ligar aqui, vou ligar o fogão por indução junto. Aqui está aqui o fogão por indução, vou ligar aqui ele.
Liguei junto. Ele continua puxando aqui o que dá da geração, que é uns 800 e poucos watts, e está puxando aqui mais de 1000 watts da concessionária. Então é possível utilizar ele só com placa e concessionária como se fosse um inversor on-grid normal. A diferença é, quando cair a concessionária, ele vai tentar segurar só com as placas. Se não conseguir, ele entra em proteção, você vai lá, diminui o consumo para poder encaixar na geração que estiver no momento. E se for à noite, como não tem bateria, não vai ter o que fazer. Se você estiver utilizando esse equipamento só com placa e concessionária, e durante o dia ele vai funcionar como se fosse um vídeo. Eu desliguei agora o fogão por indução, né, que já ia começar a ferver água. Então, se você utilizar ele como solar e concessionária, vai ficar de boa ali no seu uso. Ele agora diminuiu o consumo, porque a sanduicheira esquentou, desligou a resistência, mas aqui já deu para vocês terem uma noção. Deixa eu desligar aqui. Aqui deu para vocês terem uma noção. Então, resumindo, você quer um equipamento desse para iniciar seu off-grid, onde você tem concessionária, você consegue iniciar o off-grid de forma barata? Consegue. Você compra o equipamento, coloca ali pelo menos duas placas grandes em cima dele, duas placas que é 60, que é 70, e fica aproveitando a geração junto com a concessionária. Aí você tem ali a concessionária utilizando ele junto com a geração solar, você vai ter uma certa economia de energia. Se você tiver com esse equipamento só com placa solar, um exemplo, teve um apagão, ficou só com placa solar, você vai conseguir ligar equipamentos de baixa potência. Equipamentos de alta potência é bem difícil. Ficou faltando um teste aqui, que é justamente ver se ele consegue dar partida só com placa solar numa geladeira convencional. Numa geladeira inverter, eu sei que ele consegue, porque eu já testei, mas numa geladeira convencional que tem pico de partida, seria interessante ver. Vou esperar o sol abrir, vou gravar um outro vídeo só com essa questão da geladeira, porque eu vou ter que preparar aqui todo as extensões e tudo mais e mostrar isso aí para vocês. Mas por hoje, o vídeo que eu queria mostrar era isso. Dá para usar ele só com placa solar? Dá. Fica bom de utilizar? Não, você vai ter muitas limitações. Mas no cenário de emergência, por exemplo, apagão que teve lá em São Paulo, teve colega que conseguiu, com um equipamento desse, as placas solares que tinham em cima do telhado, conseguir manter ligado pelo menos alguns itens durante o dia. E à noite, esses itens ele desligava da tomada, porque enfim, não tinha geração e não tinha bateria. É uma saída, logicamente. Se ele tivesse bateria, ele teria muito mais conforto, mas não era a realidade dele no momento. Então temos aqui o equipamento, ele funciona só com placa, com suas limitações. Se gostou desse vídeo, pessoal, curte, compartilha, deixa um comentário, quais dúvidas mais você tem em relação a esse equipamento. Lembrando que esse teste aqui ele serve para todos os Sunrys da linha Eco que trabalha sem bateria, tanto o de 3.6 como este de 4.2, o de 6.2 e também o de 10.2. Você vai ter esse mesmo tipo de dificuldade se você tentar trabalhar só com placa solar. Não se esquece de se inscrever no canal, o canal já está com mais de 500 inscritos, quero chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Então contem com a colaboração de vocês, manda para aquele amigo de vocês aí que tem energia solar, ou que tem interesse em aprender sobre energia solar, que tem interesse em híbrido e tudo mais, ou que quer estar descobrindo ali quais são os equipamentos novos que estão aparecendo no mercado. Manda esse vídeo lá para ele, pede para ele se inscrever, vamos dar essa força para o canal, que quanto maior ficar o canal, mais eu consigo trazer esse tipo de teste aqui para vocês na prática. Até mais, pessoal!